1 de João, capítulo 5, versículo 14, ele começa dizendo assim: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha só que coisa interessante. Então nós temos aqui ele está falando, João, que está falando de quem? De Deus, né? Está falando de Deus, que ele fala, olha, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Nós vamos destrinchar essa mensagem, esses versículos e outros mais, sobre esse pequeno trecho, que ele fala segundo o quê? A sua vontade. Porque muitas vezes nós pedimos coisas segundo o quê? A nossa vontade, não é assim? Nós pedimos coisas daquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos que merecemos ter. E nós falamos com Deus segundo o nosso achismo, aquilo que nós tanto desejamos ou queremos. Mas ele fala, olha, esta é a confiança que temos nele. Porque é assim que Deus opera, é assim que Deus faz. Que se pedirmos alguma coisa, você pode pedir, mas nem tudo que você pedir, talvez, Deus aceite. E é isso que é muito ruim para as pessoas, porque elas pensam que qualquer coisa que ela pedir, vai acontecer. Você imaginou se fosse assim? Você imaginou se as pessoas que são maldosas, pessoas que às vezes estão passando por situações difíceis, ela fala assim, eu quero que o senhor mate minha esposa. Eu quero que o senhor mate meu esposo, que eu não estou aguentando mais. Porque seria desse jeito, às vezes as pessoas perdem a noção da situação que estão vivendo, e ela começa a desejar coisas que não vêm de Deus. E é assim que ele está querendo dizer aqui, que é segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. É aquilo que está no coração de Deus para cada um de nós. É aquilo que temos segundo o nosso coração alinhado com o coração de Deus, porque a nossa vida com Deus tem que estar alinhada. Se nós não estivermos alinhados com Deus, as nossas vontades não serão as vontades de Deus para a nossa vida. Por quê? Você vai querer situações que vêm de você mesmo, situações que Deus não quer para você. Situações que Deus não planejou e nem colocou, falou, nem teve aquela assinatura dele, falou assim, olha, essa aqui é a história do Manuel. Essa aqui é a história do João. Essa aqui é a história que eu preparei para Maria. Não, mas é somente aquilo que nós queremos, que achamos que merecemos, e aquilo que talvez nós estamos lutando em vão, por algo que não é para a gente. Algo que não é para nós. Porque nós estamos mergulhados no achismo, achando que aquilo é o que nós queremos e pronto, acabou. Nós desistimos daquilo que Deus tem para nós. Porque nós começamos a querer somente aquilo que nós achamos que merecemos. Aquilo que nós achamos que temos que ter. Tem gente que acha que tem que ter muita coisa. Que ela quer, porque ela busca, porque ela pede, porque ela precisa. Mas se você não pedir segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem um propósito de Deus para a sua vida, talvez Ele não vai te atender. Talvez as circunstâncias não vão favorecer você e você vai ficar chateado, triste, abatido, vai ficar querendo culpar Deus de certas situações que as coisas não acontecem na sua vida. Mas é porque nós estamos somente obcecados naquilo que nós queremos e não naquilo que Deus tem para nós. Nós pegamos somente segundo a nossa vontade, segundo a vontade do homem, segundo o que é o nosso agrado, segundo aquilo que você tanto quer. Mas será que Deus quer isso para você? Será que Deus quer isso para a sua vida? Muitas pessoas, às vezes, quando vão casar, elas não perguntam a Deus. Elas querem tanto casar com uma mulher ou com um homem, e elas querem tanto, que elas não querem nem saber de Deus, perguntar alguma coisa para Deus. Se é isso que Deus quer, mas elas falam, Senhor, eu quero essa mulher, eu quero a Maria, eu quero a Marta, eu preciso casar, Senhor. As pessoas estão o quê? Estão pedindo tanto e querem tanto
que elas fazem a sua própria vontade sem perguntar a Deus, Deus, me mostra o caminho, me mostra se essa é a pessoa certa ou não. Mas por quê? Elas estão querendo tanto que tem até medo de Deus dizer não, né? Porque vai que Deus diz não, eu vou ter que cancelar tudo. É assim, às vezes, as pessoas agem. Elas agem sem perguntar a Deus, sem perguntar a vontade de Deus para elas, e elas ficam desse jeito. Pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para nós? Você sabe qual é a vontade de Deus para nós? Você sabe? Sim ou não? Você sabe? Então abra lá em Miqueias, capítulo 6. Miqueias 6. Logo depois de Jonas, antes de Naum, você vai achar Miqueias. Miqueias 6, versículo 8. Diz o seguinte, acharam? Miqueias 6, 8, ele diz o quê? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara e quem a ordenou. Então você vê que ele fala aqui três coisas. Ele pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Ó, três coisas que Deus quer de nós. Porque no Salmo diz o seguinte, Salmo 37, 4, ele fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, três coisas Deus nos pede. Que nós, principalmente, andemos em humildade para com Deus, nós sejamos humildes, sabendo, reconhecendo que Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, que pratiquemos a justiça e que amemos a beneficência. Ele nos pede três coisas para nós seguirmos o seu caminho e seguirmos aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que nós precisamos viver uma vida com Deus. Se nós queremos agradar a Deus, nós teremos que satisfazer os desejos dEle, para que Ele satisfaça os nossos. Mas como é que é assim? Como é que funciona isso? Porque Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Então você imagina você satisfazer a Deus, agradar o Senhor, porque se agradar o Senhor, Ele vai agradar os meus desejos. Que muitas pessoas pensam assim, porque como assim? Você imagina você andando sozinho, você andando os seus próprios caminhos, você andando as suas próprias vontades. Qual o caminho que você está percorrendo? Qual o caminho que você está andando? É somente aquilo que você acha que é certo. Agora você imagina, você começa a andar nos caminhos do Senhor. Você começa a seguir os caminhos de Jesus. Você imaginou, você estava andando nos seus caminhos, você tinha as suas ideias. Quando você vem para a igreja, você começa a seguir a Jesus firmemente, as coisas parece que mudam. Os seus planos começam a ser outros. Você já imaginou quando você era solteiro? Quem que é casado? Você é casado? Antes, quando você era solteiro, você tinha alguns planos, não tinham? Ainda mais quem tem filhos agora. Se você não tinha filhos, você tinha vários planos, você queria viajar para todos os lugares. Mas quando você tem filho, você começa a imaginar coisas diferentes, porque agora a sua vida é outra. Agora os seus planos são outros. Você vê as coisas, enxerga o mundo de outro jeito. É assim que quando nós estamos com Deus. Porque quando nós alinhamos a nossa vida àquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer de nós, os planos de Deus são o quê? Os nossos planos. Porque você se alinhou o seu coração para Deus. Você começa a andar nos caminhos
de Deus e não das suas próprias vontades. Você larga suas vontades para lá, você deixa para lá os seus desejos carnais e começa a andar uma vida com Deus. Você deixa aquilo dali que te atrapalhava de lado, você deixa aquelas suas vontades de lado para viver uma vida com Deus. E a sua vida com Deus se alinha de tal ponto que agora o que você mais deseja é fazer a vontade de Deus. E é aqui que começa os planos do Senhor se concretizarem na sua vida. Aqui que você começa a fazer como o Salmo diz, 34, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí você começa, porque você começa a fazer o quê? Você começa a praticar a justiça, coisas que você talvez não fazia antes, coisas que você talvez não praticava antes, porque você não via sentido nisso. Mas agora, quando você é um homem de Deus, agora que você é uma mulher de Deus, você vê as coisas diferentes. Você começa a analisar e fala assim, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui Deus não gosta, isso aqui Deus gosta. Então eu vou fazer segundo a vontade de Deus. E ele continua dizendo o quê? Pratica a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Olha só que coisa interessante. É você reconhecer que existe um Deus acima de você. É você reconhecer isso. É você reconhecer que a sua vida está entregue a quem? A Deus. É você saber que existe um Deus que muda a sua história. Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe disso? Ele quer o quê? Que você o agrade. Ele quer que você o adore. Ele quer que você o quê? O busque. Mas é como eu falei com vocês, é somente quando nós mudamos a nossa o quê? Mentalidade. Lá em Romanos 12, 2, vai estar aí na tela. Vamos colocar aí na tela, Romanos 12, 2, abre aí na sua Bíblia. É um versículo muito conhecido entre muitos. Romanos 12, 2. Abre aí na sua Bíblia. Romanos 12, 2. Ele diz o que? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Renovação do nosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Olha só que coisa interessante. Então nós vimos lá em 1 de João que ele faz as coisas, as petições segundo a sua vontade, não foi isso? E nós vimos que ele pede 3 coisas a nós para que nós andemos junto com ele, no caminho dele e com ele. E você vê que ele fala aqui, ó, e não vos conformeis com este mundo. Então não conformeis com o quê? Com aquilo que nós estávamos vivendo, com aquilo que nós conhecíamos, que nós queríamos, que nós desejávamos. Por quê? Ele diz o quê? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É você renovar o seu quê? A sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos eram uns quando você estava lá fora, mas os seus pensamentos, quando você está alinhado com Deus, eles se transformam. Porque ele fala, olha, não os conformei, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque lembra, se nós estamos pensando somente nos nossos prazeres carnais, naquilo que nós achamos que é certo, nós estamos fazendo a vontade de Deus? Você acha que você está fazendo? Mas se você quer experimentar qual seja a boa, perfeita vontade que Deus tem para você, você já imaginou algo assim? Deus tem algo muito melhor para você do que você pensa, do que você imagina. Mas por que nós não achamos isso? É porque às vezes nós estamos igual criança. Nós somos crianças espirituais. Por quê? Você já imaginou uma criança? Eu tenho um de 1 ano e 7 meses agora.
que ele pode pedir para mim alguma coisa que eu não quero dar para ele. Vamos supor porque ele peça para mim um liquidificador. Ele quer um liquidificador. Aí você vem perguntar assim, mas para que ele quer? É para a criança usar? É ou não é? Não, né? Um liquidificador para quê? Ele pode alegar que ele vai fazer lá a frutinha dele, o negócio dele, mas qual a necessidade de uma criança mexer no liquidificador? De ter um? Nenhuma. Não é para ele. Mas ele quer. Mas ele deseja. Mas eu, como pai responsável, eu sei que aquilo dele não é para ele é outras coisas que vai satisfazer mais a ele. E é assim que nós estamos às vezes. Nossa mente está focada somente para algumas coisas. E nós esquecemos que nosso Deus é um Deus o quê? É um pai, não é? Não é nosso pai celestial, aquele que cuida de todos nós? Não é isso? E você imagina, um pai não sabe o que é o melhor para o filho? Sabe ou não sabe? Quem aqui é pai? Ou mãe? Você é? Você sabe o que é melhor para o seu filho, não sabe? Você conhece ele. Ainda mais se for pequeno, 10, 15 anos. Ainda mais nessa idade, às vezes de 15, de 13, 17, até virar um pouco ali adulto, o filho fica uma maravilha, né? Tem filho que às vezes fica uma rebeldia, que você tem que ficar falando. Não é assim? Pode falar, irmão. Passei por isso também. Você tem vergonha, não? Já fui assim também, mas graças a Deus estou liberto. Mas é uma fase que passa, que nós achamos que nós temos e queremos, sabemos o que é certo e o que é errado. Nós somos a resposta do mundo, às vezes é o jovem de 15 anos. Sabe todas as coisas. Sabe tudo que é certo e o que é errado. Não é assim? Você já passou por isso também, eu sei. Mas por quê? Nós estamos pensando somente no que nos agrada. E esquecendo daquilo que está o quê? Agradando o coração de Deus, o que é a vontade de Deus. Por isso que ele fala, olha, esquece o mundo para lá. Esquece as suas vontades. Esquece aquilo que você tem em mente, que você planejou. Renove a sua mente. Renove o seu conhecimento, porque se você não renovar, se você continuar achando que as suas petições podem ser aquilo que você tanto quer, tanto deseja, e esquece de andar nos caminhos do Senhor, esquece de agradar a Deus, esquece de se alinhar ao seu propósito, ao propósito que Deus tem para você, as coisas não vão acontecer. Você tem que transformar. Você tem que ter uma metanoia na sua vida. Uma mudança de mente, uma mudança de postura e seguir os caminhos que Deus tem para você, seguir a vontade de Deus para a sua vida. Aí a sua vida irá mudar. Aí o seu conhecimento, aquilo que você tanto quer, tanto precisa de Deus, você vai entender como é que as coisas com Deus são diferentes. As coisas vão se renovar, as coisas serão diferentes, porque é boa, perfeita, o quê? É agradável, vontade de quem? De quem é a vontade? É a minha? É a sua vontade? Você conhece mais a Deus, o que você tem que fazer do que Deus tem para você? Você acha que você sabe mais de Deus que Deus sabe para você os seus caminhos? Deus conhece melhor, não conhece? Mas às vezes nós estamos confiando em quem? Em Deus. Nós não confiamos no propósito de Deus para a nossa vida. E nós ficamos fazendo o quê? Vãs repetições. Você fica pedindo a Deus coisas que não vão acontecer. Porque você nem agrada a Deus no seu dia a dia. Você nem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Você nem está alinhado ao propósito de Deus para a sua vida. E você quer somente pedir. É aquela pessoa que está pensando só na bênção e não no quem? No abençoador. É muitas vezes aquele pai que às vezes separou da mãe e não está nem aí pro filho. Só paga lá e tá bom. Muitas vezes nós estamos assim. Nós queremos somente a bênção, o carinho, o amor, não precisa. Por quê? Nós estamos interessados somente nas bênçãos. Nós deixamos o nosso querer sentimental e amor de Deus de lado. Nós deixamos o nosso adoração a Deus em troca de somente ter a bênção.
Nós queremos somente a bênção. Nós trocamos tudo por isso. Nós trocamos tudo por aquilo que nós achamos que nós merecemos. Sendo que o mais importante é ter quem? É ter Deus ao nosso lado. Senão você nunca vai experimentar qual ser o perfeito caminho que Deus tem para cada um de nós. Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas boas. E é lindo falar isso, não é lindo? Maravilhoso. É maravilhoso você saber que Deus tem coisas boas para você. É maravilhoso você saber que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Mas se você tem que andar no caminho com Deus, se você não andar no caminho com Deus, essas coisas não irão acontecer. Se você não mudar a sua mente, mudar seus conceitos, mudar aquilo que você acredita e colocar sua confiança totalmente em Deus, as coisas não irão acontecer também. Não acredite no que você ouve por aí, que é só pedir e está tudo bem. Se você não pedir alinhado à vontade de Deus para você, se você não pedir segundo aquilo que as Escrituras dizem na sua palavra, e andar verdadeiramente crendo e confiando em Deus, ter sua fé em Jesus, que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, a sua vida não irá mudar. Mas quando você pede, sabendo aquilo que você está firmado no propósito de Deus para a sua vida, as coisas parecem que clareiam na sua vida. Você começa a passar por situações que você jamais imaginou, porque é quando você começa a andar no caminho do Senhor. É aí que a nossa vida muda. É aí que nós começamos uma renovação da mente. E aí fica a pergunta para você. Você já renovou sua mente? Você está buscando o Criador e não somente suas bênçãos? O que você está buscando? Você lembra que Jesus falou no Getsemane? Lembra ou não lembra? Tenho certeza que você lembra. Ele fala o que lá no Getsemane? Senhor, meu Pai, ele estava ali orando no mais alto e profundo angústia, estava angustiado porque ele sabia o que iria acontecer. Você está imaginando então Jesus vai fazer o quê? Ele sabia o que iria acontecer, não sabia? Então, se ele sabia, porque ele estava andando no propósito de quem? De Deus, não era o propósito de Deus? Tanto que no momento que os soldados vêm para prender, Pedro fica revoltado com aquela situação, pega ali e arranca a orelha do soldado, com raiva. O que Jesus diz? Vamos traduzir para o nosso português literal, para todos que possam entender. Ô meu filho, você não está vendo que se eu quisesse, eu clamaria ao Senhor, Ele mandaria aqui anjos para me guardar, me proteger, mas eu estou seguindo a vontade de quem? De Deus. Porque ele sabia que iria acontecer, ele fala, Pai, se possível for, passa de mim o quê? Esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus está aqui falando o quê? Senhor, se possível for, mas faça como tu queres. Porque a maior preocupação de Jesus era fazer o quê? Agradar quem? A Deus. E é isso a nossa maior preocupação na nossa vida. Nós estamos o quê? Alinhado com Deus, sempre agradando a Deus. Lembra do Salmo? Salmo 34? Quando você o quê? Agrada a Deus, as coisas acontecem. Porque Ele também se agrada de nós. Então o ato de você, quando Ele fala lá, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você está preparado para que Deus diga não para você? Sim ou não? Está preparado? Porque Jesus aqui perguntou, não seja como tu queres, como eu quero, mas sim como tu queres. Deus respondeu, tá bom, vai continuar como eu quero. E você vai sofrer, mas sofreu por um propósito maior. Às vezes você vai passar por situações difíceis na sua vida que você não vai entender por que você está passando. Você vai passar por situações que você vai falar assim, mas por que eu estou passando por isso? Por que minha vida está desse jeito? Deus está te moldando em certas situações. Deus está te preparando em certas situações para talvez coisas mais à frente que você vai passar que para você estar totalmente preparado por aquilo. Mas muitas pessoas às vezes não estão dispostas a passar por situações difíceis.
Elas acham que somente viver a vontade de Deus é a coisa mais suave do mundo, né? Ela só quer a água fresca, a sombra, uma aguinha de coco, né, para relaxar na rede. Coisa maravilhosa. As pessoas às vezes não querem enfrentar situações. Por quê? As situações que nos fazem o quê? Crescer. Você lembra? Vamos voltar a falar de uma criança pequena. Criança de 1 ano, 11 meses, 10 meses, dependendo ali que está começando a andar. O que é que mais acontece com ela? Ela cai, né? Mas você já viu criança desistir? Não desiste não, né? Ela pode chorar ali que bateu a cabeça alguma coisa, mas logo em seguida é o quê? Levanta e tenta de novo. E quando não é aquele que só quer correr, né? Quer nem andar. Ele não quer andar não. Quer engatear e depois já passar para a corrida. Ele quer pular uma etapa. Mas ela começa de novo. Ela cai, levanta e começa de novo. Não importa quantas vezes ela vai cair, ela vai sempre levantar. Por quê? Ela quer andar. Ela está fazendo. O que ela está fazendo? Ela está transformando a mente dela. Por quê? A mente dela até então era só para o quê? Só para engatear. A mente dela é só para ficar deitado. Tem alguns que não engatiam, né? Que vai direto andar. Mas a mente dela estava bloqueada só para a situação. Mas quando ela vê algo melhor, que vai ser bom para ela, que é bom para o crescimento natural dela, ela tem um quê? Uma renovação. E a mente dela diz o que para ela? Eu tenho que levantar e vou continuar andando, porque eu quero andar igual todo mundo anda. E é o crescimento natural dela. Às vezes nós estamos passando situações que nós estamos crescendo, para o nosso próprio crescimento que Deus tem para nós. Mas nós estamos caindo, às vezes, nas situações que o diabo coloca para nos fazer tropeçar e cair, não querer levantar mais. Mas você pode cair, mas você está levantando de novo? Porque às vezes vem cada baque na nossa vida, cada situação difícil, é cada coisa, fala assim, não é possível que isso está acontecendo. Parece que quando você está pronto para viver outra coisa, o melhor de Deus, parece que alguma coisa acontece, você estava até em paz, estava começando a ficar tranquilo e calmo, mas a paz que você tanto esperava não veio. Veio outra situação difícil, veio outra situação complicada, e você fala de novo, mas Senhor, de novo. Mas continue firme. Aquilo ali está te ensinando a ser mais forte. Você está renovando a sua mente. Fala assim, eu consigo, eu vou adiante, eu estou fazendo a vontade de Deus, então vou continuar firme na fé. Você não pode desistir. A criança não desiste, ela pode bater a cabeça ali, ela pode fazer N situações que vai prejudicar ela, mas ela pode chorar ali um pouco, mas depois ela volta e quer andar de novo. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que renovar a nossa mente e entender, para experimentarmos qual é a perfeita vontade de Deus para nós. Não importa se nós estamos talvez caminhando ali e as coisas acontecem para fazer derrubar. Nós temos que continuar caminhando. Levanta de novo e continua caminhando, que ali você vai experimentar o que Deus tem para você. Não desista. Continue firme. Não se abale diante das situações. E não deixe que apenas aquilo que você quer, aquilo que agrada a você, aquilo que você quer, que você acha que é o certo, porque você vai cair numa cilada errada, e aquilo vai matar você espiritualmente, mentalmente, fisicamente, porque aquilo dali é o que você quer, e não o que Deus tem para você. Tem muita gente que está afundando em situações que não deveria estar afundando, porque só pensam no querer delas, e esquece aquilo que Deus tem para elas. Se Deus não for sua força, se Deus não for sua fortaleza, quando vier situações difíceis, você vai afundar. E quando você afundar, você não vai conseguir sair do fundo. Porque sozinho nós não somos nada, sozinho nós não somos ninguém, sem a força de Deus na nossa vida. Lá em Tiago capítulo 4, para nós encerrarmos, abrem na sua Bíblia, Tiago 4. Nós já vamos encerrar. Tiago capítulo 4. Tiago 4, versículo 3.
Já acharam? Tiago 4,3 diz o seguinte: pedis o quê? Está fraco demais. Pedi o que mais? Por quê? Porque pedis mal para gastardes em vossos. Olha que coisa interessante. Então ele diz o quê? Que nós estamos pedindo mal. Olha que coisa terrível. Porque nós estamos pensando somente em quem? Em nossas vontades. Nós estamos somente pensando naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos, nos nossos deleites. Nós estamos pensando somente em nós, e não na vontade de Deus para a nossa vida. Será que você tem feito isso? Será que você tem feito essa situação na sua vida, que agora você vai ter que mudar? Porque se você não se renovar, lembra, no seu conhecimento, você não ter aquela situação de você renovar a sua mente para entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida, você vai continuar da maneira que você está, porque você está pedindo essas coisas com seus próprios deleites. Você está pedindo as situações sobre suas próprias vontades. E está deixando a vontade de Deus de lado. Você lembra de um tal rei Salomão? Você lembra? Rei Salomão, poderoso, homem de riquezas. Mas você lembra que logo após a morte do seu pai, ele assume ali a coroa de Israel, seu pai, o rei Davi, e ele assume a coroa de Israel, e você lembra o que acontece com ele? O que Deus fala com ele? Deus fala para ele pedir uma coisa, não falou? Salomão, pode pedir. Pede o que tu queres que eu te darei. Já pensou uma situação dessa com você? Deus chega para você e fala assim, pode pedir o que você quer. O que você quiser, você pode me pedir que eu vou te dar. Mas você lembra que eu falei? De você estar o quê? Alinhado ao propósito de Deus. Então você não vai estar fazendo as coisas com o seu próprio deleite, suas próprias vontades. Você vai estar sabendo aquilo está firmado no propósito de Deus para a sua vida. Você vai saber o que pedir. Você não vai pedir mal. Salomão sabia que o seu propósito era ser o quê? Ser rei sobre Israel. Então ele pede o quê? Sabedoria. E Deus fica maravilhado com aquela situação. Porque ele podia pedir riquezas, ele podia pedir qualquer coisa. Mas ele pede o quê? Sabedoria para fazer o quê? Governar o povo de quem? De Deus. Então ele pede aquilo que está segundo o propósito de Deus para a sua vida, segundo aquilo que Deus queria dele. Por isso que Deus gostou tanto daquela situação. E Deus falou, porque você não pediu nada para mim, nem ouro, nem prata, eu vou te fazer você o homem mais rico que já existiu. Porque você pediu segundo o nosso o quê? Propósito. O propósito era governar o povo. Você está pedindo para governar o povo. Sabedoria para fazer o quê? Para atender o povo ainda melhor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Essa mudança de mente é entender o propósito de Deus para a sua vida. E Deus ainda acrescentou bênçãos a Salomão. Quando ele pede sabedoria, Deus falou assim, tá bom, vou te dar sabedoria. Mas ainda vou te encher ainda mais de bênçãos, porque você entendeu o quê? O propósito. Você renovou a mente. Quando você renova a mente, você nem precisa pedir para Deus prosperidade financeira, porque Ele está renovando a sua mente e vai te dar condições para isso. Mas quando você entende que não é a bênção que você tem que almejar, mas sim o abençoador. Quando você coloca Deus na frente dos seus propósitos, você acha que os seus propósitos vão dar errado? Você acha que a sua vida vai dar errado com Deus na frente? Você acha isso? Sim ou não? Está muito fraco. Sim ou não? Não. Então, se você colocar Deus na frente do seu propósito, na sua vida, você está seguindo os caminhos de Deus para você, as coisas não vão dar errada. Não, né? Mas você tem que confiar em quem? Em Deus, somente em Deus. Então, quando você confia em Deus, Deus está coordenando a sua vida, o propósito de Deus está na sua vida, você está alinhado ao coração de Deus, não tem como a situação dar errado, porque Deus está com você.
Então não se frustre, não fique perguntando, mas Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Somente chame Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua família, que as coisas irão melhorar significativamente. Você vai notar a diferença. Que quando Deus está junto conosco, quando Deus está junto com você, as situações são totalmente transformadas, porque o seu propósito é o propósito de Deus para a sua vida. É o que Jesus disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça segundo a sua vontade. Deus tem um propósito maior para nós. E quando nós estamos seguindo o propósito de Deus, nós temos paz. Em meio a situações difíceis, nós temos paz. Jesus até ali falar com Deus, falar com Ele, estava amargurado, angustiado, mas no momento que Deus fala com ele, é isso e pronto, acabou. Porque chegam os soldados. Jesus estava o quê? Jesus já sabia o seu propósito. Ele já sabia o que ele teria que enfrentar. Pedro lança ali a sua faca, a sua espada, corta a orelha. Jesus ainda faz um milagre de restaurar a orelha do romano. Por quê? Ele já sabia o seu propósito, já estava em paz. Ele já sabia o que ele ia enfrentar por cada um de nós. Ele já sabia aquilo que ele teria que fazer, porque ele estava seguindo, caminhando o seu propósito em obediência a Deus. Você tem sido obediente a Deus? Você tem obedecido à vontade de Deus na sua vida? Você tem seguido os caminhos que Deus mandou você seguir? Você lembra de Miqueias que ele fala? Andes humildemente com teu Deus. É você saber que existe um Deus e você precisa andar com Ele. E Ele quer te conhecer mais. Deixe de pedir bênção somente para os seus deleites. Porque talvez você não está recebendo nada e você está ficando chateado, porque não é isso a voz de Deus para a sua vida. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer de você. E você fica chateado porque qual é o sentido de você pedir tal situação? O que é isso vai acrescentar na vida no reino de Deus? Porque ele fala, né? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus tem um propósito para todos nós no reino dele. Talvez é para você ajudar muitas pessoas. Talvez o seu dinheiro que você ganha não é só para você. Você tem que ajudar outras pessoas. Ajudar ministérios, ajudar pessoas que estão sofrendo. Que eu já conheci pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas não ajuda ninguém. Então qual é o propósito disso? É somente encher o banco de dinheiro, é somente ter cada vez mais, mas quando morrer vai tudo para o primeiro lugar. As pessoas às vezes estão ligando somente no dinheiro e não estão ajudando as pessoas. Então qual é o propósito de você querer mais dinheiro? Qual é o propósito? Deus tem um propósito para cada um de nós. Pergunte a Ele, ande em conhecimento, aquilo à vontade de Deus para a sua vida. E quando você pedir, você saberá o que pedir. Agrada-te no Senhor. Quando você se agradar no Senhor, Ele irá se agradar também em você. Experimente fazer as coisas segundo a vontade de Deus, que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Você quer fazer isso agora? Você quer buscar mais a Deus? Você quer colocar sua vida diante dos propósitos de Deus para a sua vida? Deixar de fazer as coisas segundo as suas vontades, os seus querer, os seus deleites e andar a vida com Deus? Todos os dias nós temos uma oportunidade de fazer isso. Quando nós levantamos da cama e falamos, Senhor, entrega esse dia em Tuas mãos. Faça segundo a Sua vontade. Não é isso o Pai Nosso? Você já leu o Pai Nosso? Você sabe o Pai Nosso de cor? Seja feito o quê? A Sua vontade. Essa é a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Para que nós possamos sempre estar fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Possamos fazer a vontade dEle em nossa vida. Aí Ele se agrada de nós.
aí será como Salomão. No momento que ele se agradar de nós, ele também vai te abençoar. Não se preocupe, ele satisfará o desejo do seu coração. Mas primeiro, se alinhe com Deus. Mude a sua mente das coisas do mundo. Tire aquilo que você acha que é do seu agrado e coloque aquilo que é vontade de Deus na sua vida. E as coisas irão acontecer. Amém?